esta última aula sobre aquele assunto referente à aplicação da Lei Penal Militar, que vai morrer lá no artigo 28 do Código Penal Militar. Vai do artigo 1º ao artigo 28. Batemos em todos os tópicos para você. E esta é a última aula sobre este primeiro tópico da aplicação da Lei Penal Militar. Porque o próximo já é do crime, né? Não especificamente estudar os crimes em si, mas é um tópico referente ao crime, relação de causalidade, o que é crime tentado, crime consumado, esses assuntos que nós falaremos na próxima aula, tá bom? Crimes, lembra que nós falamos aqui da definição do crime militar? Você lembra disso? Definição do crime militar, lá do artigo 9º do Código Penal Militar. Nós falamos, né, quando um crime é considerado militar. Até quando nós falamos de militar da ativa, da reserva, né, reformado, crime praticado contra civil, crime praticado pelo civil, lá do artigo 9º. Dando prosseguimento a isso, vem o Código Penal Militar e define o crime militar em tempo de guerra. Porque aquele do artigo 9º que nós estudamos é o crime militar em tempo de paz. Né? Crime militar em tempo de paz. Ou seja, hoje nós estamos em tempo de paz. Existe crime militar hoje? Sim, claro que existe. O Código Penal Militar, ele divide, né, ele traz situações que caracterizam crime militar em tempo de paz. E também ele lista aquelas condutas que caracterizam crime militar em tempo de guerra. Hoje nós estamos em tempo de paz, mas hoje você que é um policial, ou integrante do Corpo de Bombeiro, ou do Exército, Marinha Aeronáutica, você pode praticar um crime militar? Posso. Por exemplo, você não quis cumprir uma ordem do seu comandante, tá certo? Você praticou um crime militar em tempo de paz. Isso nós já estudamos. Agora nós estudaremos os crimes militares em tempo de guerra. Primeira coisa é o seguinte, né? Você já sabe, você já estudou em direito constitucional, que a guerra ela só pode ser declarada pelo presidente da República. Isso nós vamos verificar também no Código Penal, tem um artigo para isso. A guerra só pode ser declarada pelo presidente da República com aval do Congresso Nacional. Não é isso? Muito bem. Uma vez declarada a guerra pelo presidente da República, tá certo? Ou se o presidente da República fez um decreto mobilizando nesse sentido, porque há uma declaração de guerra, aí nós entramos naquela parte que fala que saímos do tempo de paz e estamos em tempo de guerra, tá certo? E é isso que nós estudaremos aqui. Quais os crimes considerados em tempo de guerra, tá? Artigo 10. Consideram-se crimes militares em tempo de guerra. Primeiro, os especialmente previsto neste código para o tempo de guerra. Pronto. O Código Penal Militar, ele traz especificamente alguns crimes, que é especialmente alguns crimes, que só vão ocorrer naquele período de hostilidade, naquele período de conflito, naquele período de guerra, que é aquele período que o presidente da República declarou, e enquanto o presidente da República não declarar cessada a guerra, estamos em tempo de guerra. O Código Penal Militar traz, né, vários crimes, lá do artigo 355 a 397, nós estudaremos esses crimes inclusive, são as condutas praticadas em tempo de guerra. Marciano, só militar pratica esse crime? Não, não, não. O civil também pode praticar um crime militar em tempo de guerra, quando o Código Penal Militar prevê especialmente este delito, só ocorrerá em tempo de guerra. Eu, civil, posso praticar, você, militar, pode praticar. Nós podemos ser, tanto militar quanto civil, sujeito ativo de um crime de guerra. Cuidado com isso. Somente o militar poderá ser sujeito ativo em crime de guerra. Em crime militar, em tempo de guerra. Falso. O civil também. Eu até trouxe um crime aqui para você. Daqui a pouco eu te mostro. Que é o civil que pratica. Agora, você que está me assistindo, você é um militar. Você é um militar do Exército, por exemplo. Você desertou em tempo de guerra. Esse crime, além de estar previsto em tempo de paz, também está previsto em tempo de guerra.
a pena será maior. Por exemplo, tem pena de morte para o desertor. Se ele tiver sorte, se você tiver sorte, teve uma pena mínima, você levará 20 anos de reclusão. Agora, tem crime que só existe em tempo de guerra, os especialmente previstos neste Código para o tempo de guerra. Por exemplo, este crime aqui, 355. Tomar o nacional armas contra o Brasil ou Estado aliado, ou prestar serviço nas Forças Armadas de nação em guerra contra o Brasil. Pena, morte no seu grau máximo, ou reclusão de 20 anos no grau mínimo. Ou seja, eu, Marciano Xavier, sou um civil, eu simplesmente peguei uma arma para lutar contra a minha nação, para lutar contra o Brasil. Olha aqui, tomar o nacional, armas contra o Brasil ou contra um país que esteja aliado com o Brasil. E eu pratiquei um crime exclusivamente previsto no Código Penal, especialmente para o tempo de guerra. Isto aqui não tem tempo de paz. Claro, porque olha só, o Brasil só vai ter aliado, o Brasil só estará em guerra em tempo de hostilidade. É um crime especialmente previsto no Código Penal Militar como aquele que só ocorre em tempo de guerra. E pode ser praticado muito bem pelo civil, porque aqui não está dizendo tomar o militar, está dizendo tomar o nacional, seja ele civil ou militar. Pega a arma para lutar contra o Brasil. Ou então, simplesmente, deixa de servir às Forças Armadas brasileiras para servir uma força estrangeira. Ou seja, ou prestar serviço nas Forças Armadas de nação em guerra contra o Brasil. Tá certo? Ou seja, o brasileiro vai exatamente servir ao país, servir às Forças Armadas contra o país que está brigando com o Brasil, por exemplo. O Brasil está brigando com a Bolívia, por exemplo. Eu saio daqui e vou servir na Bolívia. Eu pratiquei um crime militar em tempo de guerra. Pena para mim, morte, pena de morte. Ou se tiver sorte, levará 20 anos de reclusão, tá certo? Os especialmente previstos neste código para o tempo de guerra, tá certo? Aí, aqui vai os artigos 355 a 399, nós estudaremos esses artigos, 355 a 397, 355 a 397, melhor dizendo, esses crimes só ocorrerão em tempo de guerra, tá certo? Também considera crime militar, Tá? Aqui o artigo nós já vimos. Também considera crime militar em tempo de guerra os crimes militares previstos para o tempo de paz. Ou seja, pessoal, hoje, por exemplo, se um militar praticar um furto de uma arma, praticar um furto dentro de um quartel, ele não pratica crime militar em tempo de paz? Sim. Se ele faz isso também em tempo de guerra, ele está praticando um crime militar. Simplesmente vai deslocar de crime militar em tempo de paz para crime militar em tempo de guerra. Todos aqueles crimes previstos para o tempo de paz, se praticado por ocasião da guerra, em tempo de guerra, será considerado crime militar em tempo de guerra. Tá? Os crimes previstos neste código, no Código Penal Militar, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum ou especial, quando praticados qualquer que seja o agente. Isso aqui é na dupla tipicidade. Um fato está previsto tanto no Código Penal comum quanto no Código Penal Militar. Por exemplo, lesão corporal está previsto tanto no Código Penal comum quanto no Código Penal Militar. Se for em tempo de guerra, este crime que tem dupla previsão ou dupla tipicidade será considerado crime militar em tempo de guerra. Quando? 2 pontos. Em território nacional, quando praticado, em território nacional ou estrangeiro, militarmente ocupado. Os crimes previstos neste código, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum ou especial, quando praticados
qualquer que seja o agente. Não interessa se praticado por militar ou por civil, qualquer que seja o agente, em território nacional ou estrangeiro, militarmente ocupado, ou seja, senhores, território, coloca um negócio na sua cabeça, na guerra, a lei penal militar brasileira segue a tropa. Na guerra, a lei penal militar brasileira segue a guerra, segue a tropa, melhor dizendo, segue a tropa. Onde estiver a tropa, se ocorrer um crime, ainda que esse crime esteja previsto também no Código Penal Comum, esqueça o Código Penal Comum e vai tocar o Código Penal Militar. E qual é a consequência disso, Marciano? A consequência é que, por exemplo, se eu pratico uma lesão corporal num local onde está sendo ocupado por tropa brasileira, tá certo? Em tempo de guerra, eu vou responder na justiça militar, mesmo sendo civil, eu vou responder na justiça militar. Tá certo? Se eu pratico um furto, eu vou responder na justiça militar. Por quê? Esse crime está previsto na legislação civil, Marcelo. Na legislação comum, e você não é militar. Sim, mas olha só. Ainda, ou seja, que sejam com igual definição na lei penal comum ou especial. Desde que eu pratique o fato em território nacional ou estrangeiro militarmente ocupado. Tá certo? Se eu pratiquei um crime contra a administração militar, né, ou daqui a pouco nós vamos veremos, contra um país aliado, contra membro de país aliado, de força aliada, pratiquei um crime militar. Não interessa se é civil ou se é militar. Por quê? Porque a legislação penal militar acompanha a tropa onde quer que se encontre. Claro que se encontrar no território nacional, claro, aí vai aplicar a nossa lei mesmo. Lei penal militar. Ah, mas está no estrangeiro. Sim, você lembra do Brasil e o Paraguai na luta? Lembra que o Brasil ocupou porção, né, do Paraguai na guerra da Tríplice Aliança, né? 1865, salvo o melhor juízo, 1867, lembra disso? Né? Brasil, Argentina, Uruguai contra o Paraguai. Ora, ali, local militarmente ocupado. Se alguém praticasse um crime ali, qual seria a lei a ser aplicada? Primeiro, Código Penal do Paraguai? Não. Segundo, Código Penal Comum? Não. Terceiro, Código Penal Militar, sim, por força deste dispositivo, tá certo? Em qualquer lugar, se comprometem ou podem comprometer a preparação, a eficiência ou as operações militares, ou de qualquer outra forma, atentam contra a segurança externa do país, ou podem expô-la a perigo. Vejam, senhores, que em tempo de guerra, todos os esforços são canalizados para o conflito. Tanto é verdade que, quando uma conduta, né, não interessa onde ocorrer, se no Brasil ou se fora, não interessa se inclusive está na área que não foi militarmente ocupado, não interessa, porque é em qualquer lugar, não é só em área militarmente ocupada, em qualquer lugar, por qualquer agente, quando se atentar contra a preparação, contra a eficiência, contra as operações militares, tá certo? Ou se colocar em risco a segurança nacional. Todos os esforços são canalizados para o conflito. Todos os esforços são canalizados para proteger a nação. Para aí, Marcelo. Você passando informações para a tropa estrangeira. Você está colocando em risco a segurança nacional. Você está praticando um crime militar. Evidentemente, tá? Evidentemente que, interessante, em tempo de paz. E se você passar uma informação dessa em tempo de paz, você não está praticando? Só que aí não é crime militar. Pode ser um crime contra a segurança nacional, mas não é crime militar. Agora, passei informações que colocam em risco a segurança externa do país. Coloca em risco a segurança da nação.
tá certo? Porque pode ser invadida. Ora, nesse caso, pratiquei um crime militar. Em qualquer lugar que ocorrer isso. Qualquer conduta que venha colocar em risco as operações, o treinamento, tá certo? A eficiência da tropa é crime militar em tempo de guerra, tá? Os crimes definidos na lei penal comum ou especial, embora não previstos neste código, quando praticado em zona de efetivas operações militares ou em território estrangeiro militarmente ocupado. Marciano, este dispositivo aqui, leia de novo, você vai ver que parece com o outro, mas não é. Os crimes, crime militar em tempo de guerra, os crimes definidos na lei penal comum ou na lei especial, embora não previstos neste código. Ou seja, pessoal, tráfico de drogas, por exemplo. Código Penal Militar não trata de tráfico de drogas. Tá certo? É previsto numa lei especial. Previsto numa lei especial. Tá? Formação de quadrilha, ou seja, organização, associação criminosa. Né? Não é previsto no Código Penal Militar, é previsto no Código Penal Comum. Mas se praticado em tempo de guerra, vira crime militar. Então, cuidado, hein? Somente os crimes definidos no Código Penal Militar, vírgula, mesmo quando praticado em crime em tempo de guerra, vírgula, serão considerados crimes militares. Falso. Porque se uma conduta foi praticada em tempo de guerra, ainda que não esteja prevista no Código Penal Militar, esta conduta pode ser considerada um crime militar. Agora, quando? Tem um requisito. Quando praticados em zona de efetivas operações militares ou em território estrangeiro militarmente ocupado. Tá certo? Zonas de efetivas operações, onde está ocorrendo o conflito, o confronto, ainda que o Brasil não conseguiu ocupar, está brigando para ocupar. E naquela área, eu, Marciano, pratiquei um tráfico de drogas. Tá certo? Seja eu civil ou militar, pratiquei um tráfico de drogas. Olha a situação que ia criar. Tá aí. Marciano, você não poderia ser julgado na justiça militar, porque esse fato não está previsto no Código Militar. Este fato, tráfico de drogas, está previsto na Lei 11.343 de 2006, que é uma lei penal especial, não é uma lei penal militar. Então, nesse caso, Marciano, você estaria livre da justiça militar. Não, porque se eu pratiquei isso no local onde o Brasil está brigando, ou no local onde ele já socou a sua bandeira, ele já ocupou, militarmente ocupado, ainda que esse crime não esteja efetivamente previsto no Código Penal Militar, eu vou responder por força deste dispositivo. Olha só, os crimes definidos na lei penal comum ou especial, embora não previsto neste código. Que neste código? No Código Penal Militar. Quando que vai ser crime militar? Quando praticados em zona de efetivas operações militares, ou em território onde ele já fincou a sua bandeira, ou em território estrangeiro militarmente ocupado. Aquele território que o Brasil chegou, ganhou a batalha e falou, aqui é nosso. Por enquanto, isso aqui é nosso. Até que a ONU se define e tal, isso aqui é nosso. Militarmente ocupado, já conseguiu ocupar. Praticou um crime, né, ali, que não esteja previsto no Código Penal Militar, vai, mesmo assim, ser um crime militar. E por isso que eu falei que era diferente deste aqui. Ó. Os crimes previstos neste Código, embora também o seja de igual definição na Lei Penal Comum, dupla tipicidade. Aqui não, aqui só tem uma tipicidade. Dupla tipicidade é quando está previsto tanto no Código Penal Comum quanto no Código Penal Militar. O sujeito vai responder por qual? Depende. Ele praticou isso aí no local militarmente ocupado, tá certo? Ele vai responder pelo Código Penal Militar. Ah, ele praticou isso fora, não tem nada a ver. Ele vai responder pelo crime comum. Agora, quando o sujeito, né, quando praticado um crime
em zona de operação, local onde estiver ocupado por tropa brasileira, não interessa onde está previsto esse crime, puxa-se para o militar. Consequência disso que você tem que entender. Marcelo, de todo jeito ele vai responder, Marcelo. Seja pela legislação comum ou legislação militar, ele vai responder. Sim, mas quando vira crime militar, meu irmão, ele sai, não vai responder lá perante o juiz de direito, não. Ele vai responder perante a justiça militar. E às vezes o rigor no julgamento é maior. A pena, inclusive, pode, às vezes, ser maior. As consequências podem ser maior, melhor dizendo, né? Tá? Tanto é verdade que você viu ali, ó, o sujeito que pega a arma contra o Brasil, ele leva uma pena de morte no grau máximo. E se ele tiver sorte de pegar a pena mínima, ele leva 20 anos de reclusão. Hoje, em tempo de paz, a pena mínima de um homicídio é 12 anos, mesmo sendo uma pena mínima do homicídio, se for qualificado, 12 anos. Se for simples, 6 anos. Em tempo de guerra, meu irmãozinho, você viu? A pena mínima para quem pegou arma ou serviu país que está brigando com o Brasil, a pena mínima é muito maior do que o homicídio hoje, porque a pena mínima já é 20 anos de reclusão. A pena máxima, morte, tá certo? Fuzilamento, tá? Sem piedade. Por isso que eu digo que, né, em tempo de guerra, todos os esforços são canalizados para a hostilidade, para ajudar a nação. E aí, quando é todos os esforços, você pensa não só do militar, mas também do civil. Tá certo? Militares estrangeiros. Militares estrangeiros. Os militares estrangeiros, quando em comissão ou estágio nas Forças Armadas, ficam sujeitos à lei penal militar brasileira, ressalvado o disposto em tratados ou convenções internacionais. Acabamos essa situação de tempo de guerra, pelo menos nesse dispositivo. Aqui ele está perguntando o seguinte, aqui está se questionando o seguinte, ó, qual a consequência do militar estrangeiro no Brasil? O que vai acontecer? A lei penal brasileira alcança ele ou não alcança? Porque você está perguntando, vem cá, o nosso Código Penal, a nossa legislação penal, só pune o militar brasileiro ou pode punir o militar estrangeiro? É esse dispositivo. Os militares estrangeiros, ou seja, quando em comissão ou estágio nas Forças Armadas, ficam sujeitos à lei penal brasileira, exceto ressalvado disposto em tratado ou convenções internacionais. Por exemplo, curso de guerra na selva, né? Curso de guerra na selva. O soldado americano vem fazer um estágio na Amazonas de guerra na selva, tá certo? E ele praticou um crime, né? Por exemplo, ele furtou uma pistola do exército. Ele é americano, é soldado americano. Não é porque você é militar estrangeiro, você vai responder pela nossa lei penal militar. Você vai responder aqui sim. Você vai ser processado aqui. Entendeu? Por força deste artigo. Ah, você está fazendo estágio aqui? Tá. Você está servindo, ainda que em comissão aqui, tá? Você vai responder pela nossa lei penal. Agora imagina o seguinte, um militar de uma embaixada que pratica um crime. Um militar da embaixada que pratica um crime previsto no Código Penal Militar. Ele não vai responder sob a nossa lei, de acordo com a nossa lei, por causa que ele está aqui, ó, ressalvado, disposto em tratados ou convenções internacionais. Opa! Ali na embaixada, né, imagina que agora quem praticou o crime é um soldado americano que está servindo na embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Ele, né? E você, oficial do exército, foi lá na embaixada. E ele praticou, você em serviço, e ele praticou um furto contra você. Ele vai responder de acordo com o nosso Código Penal? Não, porque agora tem tratado internacional dizendo que ali na embaixada considera território estrangeiro. Então ele vai responder de acordo com a lei estrangeira. Então, resumindo, ficou da seguinte forma. Ô militar estrangeiro, como é que fica a sua situação frente à lei penal brasileira? Simples, Marciano.
Ele responde de acordo com a nossa lei, exceto se tiver tratado ou convenção internacional, tirando ele fora. Tá certo? Em relação a militar da ativa, o militar da reserva ou reformado, só um momento, pessoal, deixa eu só verificar uma situação aqui, ó. Tá? Ok. Equiparação a militar da ativa. O militar da reserva ou reformado, empregado na administração militar, equipara-se ao militar em situação de atividade, para o efeito da aplicação da lei penal. Isso aqui é o seguinte, pessoal: militar da reserva ou reformado. Reserva, né? Reformado é aquele que já está desobrigado das funções ou das obrigações, ele está livre das obrigações militares. O da reserva, ele está na aposentadoria, ele está na inatividade, mas ele inclusive mantém um certo vínculo, tanto que ele pode ser convocado, ele pode voltar. Imagina que tem aí uma hostilidade, declaração de guerra, você está ali naquele período de reserva, não atingiu a idade para ir para a reforma, você pode voltar, tá certo? Muito bem. Estando na reserva ou reformado, ou seja, o inativo, tá certo? Ele pode, mesmo em tempo de paz, né? Ele pode voltar. Se você for no quartel do exército, você vai ver que lá na guarda, às vezes tem um civil, o cara não é militar, está o civil te recebendo. E é um senhor ou uma senhora. Ele já foi para a reserva, só que ele voltou para trabalhar, ele ganha um pouquinho a mais, ó. Na polícia militar, por exemplo, aqui no estado de Mato Grosso, por exemplo, a polícia militar tem, né, um convênio com o próprio estado. Ela criou essa situação de que o aposentado, ele volta a trabalhar para tirar serviço no fórum, né, ou seja, é a guarda patrimonial. Esse pessoal que já está na reserva, que já está reformado, mas que voltou a trabalhar para ganhar um pouquinho a mais, eles são considerados, eles equiparam-se ao militar da ativa, para efeito da lei penal militar. É isso. Tá? Significa dizer o seguinte, que se aquele que já aposentou, mas voltou a trabalhar, ele praticar um crime, ou melhor, chegou o coronel e falou para um senhor, para um militar, que há 3 anos aposentou, mas ele voltou para ganhar um pouquinho a mais. O coronel deu uma ordem, ele falou assim: não vou cumprir, ó. O senhor não sabe que eu já estou na reserva? Mas para aí, ó, você está na reserva, mas você voltou para prestar serviço aqui. Então você vai responder também por desobediência de ordem de superior, porque você é equiparado ao militar da ativa. Não é porque você já foi para a reserva, Marcelo, que você perdeu todo o vínculo, sobretudo quando você aceitou a voltar para trabalhar de guarda patrimonial, ou de relações públicas, ou qualquer outra função direcionada a esse contingente. Tá certo? É isso. O militar da reserva, ou reformado, empregado na administração militar, equipara-se ao militar em situação de atividade, para os efeitos da aplicação da lei penal. Eu não posso alegar, então, que, não, como eu já estou aposentado, eu não vou responder por desobediência à ordem superior. Ora, você está empregado na administração militar, você trabalha aqui no setor administrativo, entendeu? Então é como se você voltasse, é como você retornasse sobre você as características de militar da ativa. Você é comparado como militar da ativa. Militar da reserva ou reformado. Tá? O militar da reserva ou reformado conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação, para o efeito da aplicação da lei penal militar, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar. Olha só, pessoal. O militar da ativa ou da reserva. Não é aquele que voltou para trabalhar para a administração, não. Porque se ele voltar, é como se ele fosse militar da ativa. Tranquilo. Não, ele não voltou. Você pegou sua aposentadoria e está curtindo a sua vida.
Entendeu? Você pode praticar crime militar? Claro que posso, Marciano. Quando nós estudamos o artigo 9º, nós verificamos as situações em que um militar da reserva pratica um crime militar. Por exemplo, você voltou no quartel, você já está aposentado, você voltou no quartel, viu uma pistola dando bobeira, furtou a pistola dentro do quartel. Mas você já é civil, entre aspas, porque você não usa mais farda, você já está na aposentadoria. E você, quando foi para a aposentadoria, você foi como major. Você praticou um crime militar. E vai responder como o quê? Como civil? Não, você vai responder como major, como militar, é isso. Você conserva, você mantém, você preserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação para o efeito da aplicação da lei penal. Quando você foi para a reserva, você era o quê? Eu era cabo. Então você era praça. Você vai responder, mesmo estando na reserva, qual é a sua graduação que você vai manter para fins de responsabilidade penal? Cabo. E o que tem isso de consequência? Mas tem de consequência, porque a depender da sua graduação, do seu posto, pode até aumentar a pena, entendeu? Pode até agravar a pena. Se você é oficial e praticou um crime, o Código Penal Militar coloca várias situações em que é agravada a pena se você é oficial. Mas hoje eu estou na reserva, eu sou igual você, civil, Marciano. Negativo. Você está na reserva, você mantém, você conserva as responsabilidades, ou seja, conserva as prerrogativas, conserva os mesmos direitos. Entendeu? Da mesma forma que você está na reserva. Você foi como coronel da reserva e eu sou soldado. Aí eu encontro com você no banco. Você está entendendo? Aí eu encontro com você no banco, tudo mais e tal. Falei, agora eu pego esse coronel. Chega e fala, mão na parede. Como se for, você, mão na parede. Tá? Aí você vai lá, coloca a mão na parede e eu ajo com truculência contra você. E acabo até praticando uma lesão corporal em você. Eu, praça, eu soldado, você, coronel. Só que você está na reserva. E agora? Eu vou ser responsabilizado lá na Justiça Militar. Claro, eu pratiquei um crime militar. Leva-se em consideração que eu pratiquei um crime militar contra um coronel. Ainda que da reserva, porque conserva as mesmas prerrogativas do posto. Entendeu? Assim como você responde, você também tem o direito de manter as prerrogativas. É isso. Defeito de incorporação. Defeito de incorporação. Os senhores sabem que incorporação é o vínculo que o civil tem com a caserna, tem com a vida militar. Né? Geralmente, isto ocorre quando você alista, quando você é convocado e você é incorporado a uma das forças, seja o Exército, Marinha ou Aeronáutica. Mais comum no Exército, né? O defeito do ato de incorporação não exclui. A prova vai dizer para você, exclui. Não, o defeito não exclui. Cuidado com essa pegadinha. O defeito do ato de incorporação não exclui a aplicação da lei penal militar, salvo ser alegado ou conhecido antes da prática do crime. Senhores, você incorporou, até o dia que você dá a baixa, você é considerado militar. E vou dizer mais, mesmo depois da baixa, nós verificamos que você ainda preserva, mesmo depois indo para a reserva, você preserva as mesmas características, ou seja, mesmos direitos e prerrogativas e responsabilidades do posto no qual você exercia. Então, olha só, na incorporação é o vínculo do sujeito com a vida militar. Você praticou um crime aqui, no período em que você estava servindo o exército, serviço militar obrigatório. Você praticou um crime militar. Agora vamos imaginar o seguinte, eu nem podia ter servido. Então vou ter um defeito.
do ato de incorporação. Eu nem podia ter servido, eu enjoei de falar para vocês, eu não posso servir. Eu não posso servir por quê? Porque eu falsifiquei a minha data de nascimento. Na verdade, eu tenho 38 anos, pessoal. Eu não tenho 19, é porque as minhas características físicas e tudo mais apontam que eu tenho 19, é um absurdo. E eu não posso servir. E informou isso. Ora, se ele informou, então ele alegou que não podia servir. Em razão da idade. Tem mais de 30 anos, como é que vai servir? Né? Não pode. E mesmo assim, o exército incorporou o sujeito. Ele praticou um crime militar. Então ele está livre. Porque houve um defeito e exclui o crime militar. Agora, veja bem, ao contrário. Tá certo? Não querendo servir, eu inventei uma doença grave. Tá certo? Eu inventei uma doença grave. Tá? Para não servir. Tá? E mesmo assim eu servi. Só que eu inventei e não aleguei. Claro, porque eu queria servir. Entendeu? Eu inventei uma doença grave, servi. Lá no meio, eu pratico um crime. Só que eu sou desincorporado, porque eles descobrem essa doença grave. Eu sou desincorporado. Incorporei aqui, sou desincorporado. Mas nesse período, durante os 2 meses que eu fiquei lá, eu pratiquei um crime. Por exemplo, eu desobedeci uma ordem do meu superior. O processo seguiu. Lá no dia da audiência, que eu já estava desincorporado, eu falei para o juiz, minha defesa falou para o juiz, negativo, doutor. Ele não praticou crime militar. Tanto é verdade que ele foi desincorporado. Então, se ele foi desincorporado, ele não é nem porque teve um defeito. Que defeito? Ele tinha uma doença grave. Ele foi desincorporado porque teve um defeito do ato de incorporação. Que defeito é esse? Foi comprovado depois que ele tinha uma doença grave que nem poderia servir, tanto que ele foi mandado embora, ele foi desincorporado. Então não tem crime militar praticado por ele. O Código Penal Militar foi negativo. Ele escondeu isso. Partiu dele. E o Brasil diz que ninguém pode aproveitar da própria torpeza. Foi ele que escondeu isso. Claro que o exército descobriu depois, começou a passar mal nas instruções, entendeu? Depois foi fazer um exame mais acurado, verificou que ele nem poderia ter servido. Então aquele fato que ele praticou, apesar que ele foi desincorporado, mas naquele período ele era militar. Tudo bem, que ele nem cumpriu integralmente o serviço militar obrigatório, mas ele vai responder por crime militar sim, porque o defeito do ato de incorporação não exclui a aplicação da lei penal militar, não exclui, a não ser que ele disse, salvo se alegado ou conhecido antes da prática do crime. Antes da prática do crime, ele falou que tinha essa doença? Não, ele sempre escondeu. Então, não exclui. Agora, ele desde o início falou, pessoal, eu não posso servir, pessoal. Eu não posso servir, por favor. Eu tenho mais de 31 anos, não posso servir. Não, você vai servir sim. Serviu. Depois o próprio exército comprovou, realmente ele não poderia servir, ele tinha razão. Então você sabia, exército, você sabia que ele não poderia ser incorporado, e mesmo assim vocês incorporaram ele. Ele está livre da legislação penal militar, porque vocês já sabiam, antes da prática do crime, que ele não poderia ser militar. É isso que quer dizer esse artigo. Repito, o defeito do ato de incorporação não exclui a aplicação da lei penal militar, a não ser que o sujeito tenha alegado ou o Exército, Marinha e Aeronáutica conhecia este defeito antes do crime, tá? Tempo de guerra. Voltamos para o tempo de guerra. O que significa, para fins da legislação penal militar, tempo de guerra? Tá certo? Tempo de guerra, segundo o Código Penal Militar, está aqui, ó. O tempo de guerra, para os efeitos
da aplicação da lei penal militar começa com a declaração ou reconhecimento do estado de guerra, ou com o decreto de mobilização, se nele, no decreto, estiver compreendido aquele reconhecimento. Reconhecimento de quê? Do tempo de guerra. E termina quando ordenada a cessação das hostilidades. Sabe o que quer dizer isso aí? O período considerado guerra. O que é? Letra A. Período de guerra é compreendido com a efetiva hostilidade da tropa estrangeira contra o Brasil. Falso. Por exemplo, é considerado tempo de guerra só o fato de um destacamento do Paraguai invadir o destacamento um destacamento ou um quartel do Exército. Negativo. Não é porque invadiu que já está em tempo de guerra. Tempo de guerra não é efetivamente a luta. O tempo de guerra começa com a declaração. Ainda que não tenha luta nenhuma. Começa com a declaração. Não é... Cuidado, porque pode ser pegadinha. Tempo de guerra é aquele em que efetivamente ocorreu o conflito. Não. E que começa-se com o conflito. Não. Começa com a declaração do presidente da República. E vai terminar quando acabou o conflito. Não. Porque pode até acabar o conflito e ainda ficar um período considerado tempo de guerra. Vai quando o presidente cessar com a declaração. Vai ter um documento oficial cessando. O que eu quero dizer? Cuidado, né? Declaração e fim. Não é tempo de guerra considerado tão somente porque teve uma hostilidade, porque a força estrangeira atacou o Brasil. Não. Atacou, mas o presidente não tinha declarado o tempo de guerra, então não está em tempo de guerra. Mas o que isso tem a ver, Marcelo? Tem a ver que se o sujeito praticar um crime durante a declaração, durante o período que o presidente declarou, esse crime volta lá no artigo 10. Ó. É considerado crime militar naquelas situações. Tá certo? Por exemplo, eu sou civil e simplesmente resolvi. Eu fui lá na Bolívia, perguntei, tá precisando de gente para servir aí? Tá, eu quero servir aí, ó. A Constituição de vocês aceita que eu, brasileiro, sirva aqui? Aceita, então vou servir. E quando eu servi, 3 meses após, o presidente declarou guerra. Antes dele declarar guerra, eu simplesmente vazei fora. Aquele período que eu servi, como não tinha declarado guerra, eu vou entrar naquele crime? Não. Porque o crime, se eu servir uma força estrangeira com a qual o Brasil vai lutar, só se for durante a declaração. Quando eu vi que realmente o Brasil ia ia guerrear contra a Bolívia, eu vazei fora. Estou livre daquele crime, que a pena é de morte ou 20 anos de reclusão. Tá certo? Então, para fins da lei penal militar, considera-se tempo de guerra exatamente o período em que foi declarado. O tempo de guerra, para os efeitos da aplicação da lei penal militar, começa com a declaração de quem? Do presidente, ou o reconhecimento do estado de guerra, ou com o decreto de mobilização. O que é esse decreto de mobilização? É o decreto em que o presidente da República está chamando o pessoal, você que está na reserva, vem para cá, porque daqui... Então, é uma preparação para a guerra. Pessoal, quando tem guerra, não é assim, tem uma guerra amanhã, todo mundo já vai. Não, tem toda uma preparação. Tem toda uma mobilização. O presidente decreta, né, a mobilização. E no próprio decreto ele já fala, está declarada a guerra. Está aqui, ó, decreto de mobilização, se nele estiver compreendido aquele reconhecimento. Ele reconhece que está mobilizando porque tem um período de guerra. E aí inicia. E termina quando
cessado o conflito. Falso. Nem sempre quando cessa o conflito já acabou a guerra. Termina quando ordenada a cessação das hostilidades. Tá certo? Ou seja, é um documento feito pelo presidente da República. Ele dá início e ele põe fim à guerra. Nesse período é considerado o tempo de guerra. Contagem de prazo. Se você verificar, a gente vai mudando de assunto de acordo com a mudança dos artigos. Tá certo? Cada artigo traz um assunto. Agora, o assunto é, como é que conta prazo no direito penal militar? No cômputo dos prazos, inclui, cuidado, inclui, no concurso vai dizer para você, inclui-se o dia do começo. Ponto. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum, calendário gregoriano, não é isso? Senhores, artigo 16, então, quer dizer o seguinte. Se, por exemplo, prescrição, tá? Sujeito praticou um crime hoje. A prescrição começa a contar amanhã? Não, começa já de hoje. Por quê? Porque na contagem do prazo inclui já o dia do início. O que é o dia do início? O dia em que aconteceu o fato. Marcelo, mas isso é lógico. Mas quando você estuda processo penal, a situação muda. No processo penal, não no direito penal. No processo penal, pessoal, o primeiro dia, ou seja, o dia do ato não conta. Se você foi intimado de uma sentença, por exemplo, para recorrer, você foi intimado hoje, começa a contar o prazo amanhã. Ou seja, no processo penal, a palavra é exclui-se o início. No direito penal inclui-se o início. Eu, no processo penal, fui intimado de uma condenação. Intimei hoje. Hoje já começa o meu prazo para recorrer? Não, começa amanhã. Porque exclui o dia do início. No direito penal, se eu pratiquei um crime hoje, a prescrição começa amanhã? Não, começa hoje já. Porque prescrição é matéria de direito penal. E no direito penal, para contar prazo, inicia, inclui o dia do início. E aí o resto é a contagem normal, ou seja, conta-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Ou seja, aí você pega 30 dias, 29 dias se for bissexto, não é isso? 28 dias ou 29 dias para fevereiro, o ano, quantos anos tem 365 ou 366, e assim por diante, tá? A pegadinha está aqui, inclui, se colocar para você, no que tange a lei penal militar, o prazo começa a contar no dia seguinte à realização da conduta. Falso, é no mesmo dia, porque inclui-se. Tá? Legislação especial, salário mínimo. As regras gerais deste código aplicam-se aos fatos incriminados por lei penal militar especial, se esta não dispõe de modo diverso. Para os efeitos penais, salário mínimo é o maior mensal vigente no país, ao tempo da sentença. Tranquilo, pessoal, traz dois assuntos num só. Senhores, regras gerais, as regras gerais, é isso que nós estamos estudando. Hoje nós não temos lei penal militar especial, não temos. É como se tivesse uma lei penal militar para cuidar só de um assunto. Não, hoje todos os crimes militares estão previstos no Código Penal Militar. Mas vamos imaginar que o Congresso Nacional resolva criar um Código Penal especial, incluindo para o pessoal do bombeiro ou da polícia. As regras gerais serão aplicadas a vocês. Ainda que vocês tenham uma parte especial só para vocês. Mas todas as regras gerais, contagem de prazo, o que é crime militar, o que é tempo, qual que é o lugar do crime, qual que é o tempo do crime, lei penal temporária, lei penal excepcional, toda essa parte geral, que vai até antes de estudar os crimes propriamente dito, aplicam-se à lei penal militar especial. É isso, tá certo?
E aí fala do salário mínimo. Porque o Código Penal Militar, em vários momentos, quando vai falar dos crimes, se refere a salário mínimo. Ou para aumentar a pena, ou para diminuir a pena. E o que considera salário mínimo? É o maior vigente no país na época do fato. Na época do fato, para fins da lei penal militar. Tá? Crimes praticados em prejuízo de país aliado. Quando falo em país aliado, veio para você, volta de novo um assunto, tempo de guerra. Porque só fala em país aliado, neste caso aqui, em tempo de guerra. Tá? Imagine, pessoal, você lembra da Tríplice Aliança? Brasil, Uruguai e Argentina? Contra o Paraguai? Aliado do Brasil, Argentina e Uruguai. E aí alguém vai lá e pratica um crime contra o aliado do Brasil. E o Código Penal Militar vem trazer situações, vem tratar disso. Crimes praticados em prejuízo. Prejuízo é a mesma coisa que contra. Crimes praticados contra país aliado. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer ser policial, que quer policial militar do estado do Pará, cargo de soldado. Este concurso PM Pará 2019 está confirmado, acredito eu, para o primeiro semestre de 2019, então é hora de você estudar com planejamento, com foco, com antecedência, porque essas são as dimensões necessárias para que você seja bem-sucedido em um concurso público. Venha fazer conosco o nosso pré-edital. Esse curso pré-edital é um curso diferenciado, é um curso que nós temos aqui 180 dias de prazo de acesso. Por quê, professor? Porque nós esperamos que esse concurso venha a ser publicado de tal ainda no primeiro semestre. Se tiver com prazo de acesso, você vai receber a atualização do seu curso da PM Pará a custo zero. A custo zero. Pode ter certeza disso, tá? Você pode ter certeza disso, tudo bem? Então tá aí para vocês aí, essa informação aqui para vocês aí. O curso custa apenas 10 parcelas de R$25. Nossos professores aqui não temos professores medianos, são todos professores top de linha. Nós fizemos uma campanha dessa em 2016 muito bem sucedida. Sabe por quê? Porque é o único curso que tem essa ferramenta pedagógica chamada de Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. A partir do dia 24, você pode vir no site, pode se matricular, pode hoje, aliás, já tem lá a primeira semana já antecipada. Você pode o quê? Vai estudar em regime de metas, né? Ah, professor, passou do dia 24, perdi aula. Não perde aula, porque todas as aulas são gravadas, editadas e ficam à sua disposição. Bacana, pessoal. Eu espero vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.